Sejam bem-vindos ao episódio 11, Reforma em Família. Hoje nós vamos conversar sobre como de fato colocar a mão na massa. Ufa! Finalmente, depois de um montão de episódios anteriores, nós vamos falar sobre começar a reforma de verdade. Mãos na massa para valer. Você já passou por alguma experiência de reforma? De ter que colocar a mão na massa? Tem pessoas que reformam algum lugar e moram em outro. Eu acredito que o grande desafio é quando você mora no lugar que está sendo reformado. Não é fácil. Eu já passei quando era criança e sabe, não foi uma experiência assim muito legal. Eu lembro da minha mãe sempre muito irritada, do meu pai fazendo contas e muito preocupado porque sempre ia mais dinheiro do que o previsto. Enfim, uma reforma é um desafio, especialmente quando a gente mora no lugar que está passando pela reforma. Eu lembro que domingo era o dia assim mais ocupado, onde meus tios vinham ajudar meu pai para a reforma. Gente, era horrível. No final do dia, minha tarefa era lavar o quintal cheio de cimento e trocar os lençóis de cama, que estavam cheios de areia e de poeira. Eu lembro até daquela sensação de muitas vezes parecer que tinha areia entre os meus dentes. Eu nunca escutei ninguém falar assim: eu fiz uma reforma lá em casa, a gente estava morando lá e foi tão gostoso, uma experiência assim muito divertida. Claro que não, mas tem que colocar a mão na massa, não tenha medo, mesmo frente a grandes desafios. E olha só que interessante. Esse termo mãos na massa tem relação com um termo educacional em inglês chamado learning by doing, que em português podemos traduzir como aprender fazendo. Esse termo refere-se a uma teoria da educação exposta pelo filósofo americano John Dewey. É uma abordagem prática de aprendizagem, o que significa que os alunos devem interagir com o ambiente para se adaptar e aprender. É ser agente ativo no processo de desenvolvimento intelectual. A ideia é que, por meio da prática, a experiência educacional possa ser mais relevante. E isso pode acontecer em nossas casas também. Cada episódio nós teremos algo prático para ser feito que eu estou chamando de mãos na massa. Faça uma lista de pelo menos 5 regras importantes em família. No episódio anterior, eu pedi para vocês, em família, organizarem uma lista de pelo menos 5 valores da família de vocês. E agora eu queria pedir para organizarem uma lista de pelo menos 5 regras. Percebem que regra é diferente de valor. Valor é muito mais amplo, tem relação com o que nós acreditamos em família, tendo como base a nossa cultura. E as regras têm relação com o nosso dia a dia. Discuta essas regras entre os adultos, mãe e pai ou cuidadores, e depois apresente para as crianças ou adolescentes. Discuta essas ideias com eles. Mãos na massa. Permita que todos sejam agentes ativos nesse processo de desenvolvimento. Tá achando assim meio complicado essa organização de regras e como fazer esse processo dar certo? Se você precisa de mais detalhes, uma espécie de reforma personalizada para a sua família, fale comigo. Conversas personalizadas que podem transformar a sua casa. Um programa de mentoria personalizada para famílias diversificadas, porque nenhuma reforma é igual à outra, mas todas precisam de ajuda.